Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. O evangelho dessa sexta está em São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amastes-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhes: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não quereis. Por estas palavras, ele indicará o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho dessa nossa sexta vem nos falar aqui três tópicos principais. O primeiro tópico principal é quando Jesus aqui fala aqui para Simão. Pergunta a Simão três vezes, ou seja, para Pedro: Simão Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus manda: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, pela terceira vez, quando pergunta essa mesma coisa, e Pedro responde, ele se entristece. Mas esse primeiro tópico que vem nos ensinar é o quê? Jesus perguntou pela terceira vez para testar a fé de Simão Pedro. Vocês viram que logo na terceira vez, Pedro começou a entristecer, começou a querer perder a fé. Mas ele se aceitou em querer apacentar as ovelhas de Cristo. É a mesma coisa de nós, irmãos. Jesus hoje na nossa vida nos pergunta essa mesma pergunta e nos pergunta três vezes se nós amamos Ele. E Jesus já nos responde. Se nós respondemos a Deus que nós amamos eles, Jesus então está nos colocando uma grande obrigação para nós apacentar as suas ovelhas. Ou seja, levar o evangelho do Senhor a esses quatro cantos desse mundo. E, ou seja, apacentar as ovelhas de Cristo através das suas palavras de Deus, através dos seus mandamentos e dos seus ensinamentos. Jesus hoje nos pede se nós amamos eles mesmo. Jesus então, se nós amamos Ele mais do que todos da nossa vida, Jesus então está confiando a sua fé em nós, está colocando a sua fé em nós para nós levar o evangelho de Cristo a esses quatro cantos desse mundo e apacentar as suas ovelhas através da sua palavra, através dos mandamentos de Cristo e dos seus ensinamentos. Se nós então amamos Jesus mais do que todos na nossa vida, aceita essa nova confiança que Deus está nos colocando para nós ser esses discípulos, esses devotos firmes de Deus na sua igreja e levar a palavra de Deus nesses quatro cantos desse mundo e apacentar as suas ovelhas através da sua palavra, dos mandamentos e dos ensinamentos da igreja. Esse é o primeiro tópico. Jesus, ele pergunta essa pergunta pela terceira vez para ver como é que está a nossa fé, para testar a nossa fé. E se nós então acreditamos em Deus mais do que tudo, aceitamos
essa obrigação de ser esses discípulos levadores da palavra de Deus. O segundo tópico é quando Jesus fala aqui, por essas palavras, ele indica o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Ou seja, o que é indicar o gênero de morte em que havia de glorificar a Deus? O gênero de morte é o quê? É o tipo de morte que Jesus já estava falando para Pedro, que ele havia de morrer por seguir a Deus, por ser esse servo de Deus e levar a palavra de Deus e indicar esse monte de almas para Deus, pescar esse monte de almas para Deus. Jesus falou aqui já estava falando para Pedro o tipo de morte que ele havia de morrer por aceitar ser um grande discípulo de Deus. E esse gênero de morte significa o tipo de morte que ele havia de morrer. Por isso que Jesus falou, quando ele estava novo, ele podia andar para qualquer lugar. Mas depois que se ficasse velho, muitas pessoas iam levar Pedro para um bocado de lugar que ele não ia gostar. E esse lugar é o quê? Ia levar ele, ia bater nele, massacrar e podia até matar. Por isso que fala aqui, que indica o gênero de morte. Gênero de morte é o quê? Jesus já estava explicando qual era o tipo de morte que Pedro ia ter que morrer pelo nome de Deus. E era o quê? Igual Jesus falou naquelas últimas passagens que eu falei para vocês. Aquele discípulo que não é de Cristo, aquele que é discípulo de Deus não é desse mundo. A mesma coisa de Jesus. Ele não é desse mundo. A mesma coisa de Pedro e também de nós. Nós que aceitamos levar a palavra de Deus, nós vamos morrer pelo nome dele, por levar a palavra de Deus. O mundo vai vir para nos massacrar, nos bater e fazer qualquer coisa com nós. Jesus então já avisa para nós, do mesmo modo que avisa para Pedro, que o mundo não vai aceitar nós e vai querer nos acabar com nós. O terceiro tópico é quando Jesus fala aqui, que quando acrescenta aqui, segue-me. Ou seja, Jesus vira para Pedro e fala, segue-me. Ou seja, Jesus quer dizer de segue-me para Pedro é o que? Jesus já sabia que Pedro ia morrer por ser esse servo humilde de Deus e levar para Deus. Jesus já sabia que Pedro ia morrer nas mãos das pessoas por levar a sua palavra. Então Jesus já estava avisando Pedro que ele ia morrer. Por isso que ele já falou, segue-me. Jesus já estava chamando Pedro para seguir Jesus, porque ele sabia que Pedro, ele ia ser um servo bom e ele ia morrer pela sua palavra. É a mesma coisa de Jesus com nós. Jesus está nos chamando, segue-me. Jesus está chamando nós para nós seguir Jesus, porque ele já sabe que nós, sendo esse servo humilde, levando a sua palavra, vai chegar um dia que nós vamos morrer pelo seu nome e pela sua palavra. Então, é isso que o Evangelho está nos chamando. Aceita ser esse grande discípulo de Jesus e levar a sua palavra. E Jesus hoje está chamando nós para ir ao encontro dele, porque algum dia nós vamos partir desse mundo por conta do seu nome, levando a sua palavra. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, ora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.